oração que nós fazemos a Ti, ó Deus. Também queremos colocar cada pensamento, cada alma aqui nas Tuas mãos. A autoridade que o Senhor me deu, eu maniento todo valente, toda obra contrária. E o meu desejo é com que a Tua palavra vá e produza o resultado para qual foi enviada. E a igreja diga amém. 6, 10 e 11. Vamos ler em alto e bom som? Vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode se sentar com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu vou trazer aqui um texto que é bem conhecido aos irmãos e que tem a ver com o versículo do tema de hoje da festa. Então eu quero que você preste muita atenção, tá, na palavra, e eu vou te passar para você uma dica. Por mais que às vezes o culto não flua naquela proporção que você imaginava, tenta captar o entendimento. Pegou a visão? Pegou a visão? Tenta captar para onde a mensagem está indo. Porque às vezes nós somos muito de analisar o pregador, analisar como ele fala, mas tenta captar o que ele está falando. Como o profeta de Deus veio aqui neste lugar, tenta captar para onde Deus está conduzindo a mensagem. Porque é pelo entendimento que vem a maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Então fica nessa visão que nós iremos galgar aqui posições que o Espírito Santo vai nos conduzir. Meus irmãos, olha só que interessante. Quando você abre esta carta, a igreja que estava em Éfeso, no início, você tem a sua Bíblia, e ainda mais a pentecostal, você vai perceber os pontos que Paulo vai tratando com a igreja que estava em Éfeso. Pontos doutrinários, muito importante para a igreja no passado como nos dias atuais. Já no início, ele faz o quê? Uma saudação. No capítulo 1, ele dá uma saudação, fala do seu apostolado e ele sauda os irmãos, como nós fazemos aqui neste lugar. Alguns saudam paz seja contigo, outros saudam graça e paz, outros paz do Senhor. Para resumir, é uma só paz, amém? Então ele saudou com a paz. E no versículo 3, capítulo 1, ele vai falando acerca da eleição. Todos que se encontram aqui, salvos, libertos, é porque um dia Deus te escolheu, Ele te elegeu, Ele te predestinou, Ele te escolheu. Porque a escolha vem de Deus, Deus é quem salva. Então se você se encontra aqui neste lugar, é porque Deus te elegeu. A salvação não é mérito humano, a salvação é mérito de Deus, porque é pela graça é que sois salvo, por intermédio de um dom chamado a fé. Até a fé que você recebeu no primeiro dia, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé gerada pela palavra, foi porque Deus quem te deu. Porque você era morto, não entendia nada de Deus, nada de Bíblia, até que um dia você pisou neste lugar e o sopro do Espírito entrou dentro de você. Eis aí a regeneração. Então, uma vez que você é salvo, você então começa a entender as coisas da igreja. E para entender ainda a sua posição no corpo, o que é a igreja, você precisa entender o capítulo 1 de Efésios, você vai entender isso, tá? No 2, ele vai falar sobre a salvação que é pela graça, é o que eu acabei de falar com vocês. E depois, no versículo 11, olha o tanto de ensino, ele vai falar o quê? Que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então hoje não há mais separação, judeu e gentil. Nós não somos judeus, somos brasileiros, somos gentios. Judeu
é aquele povo que vive em Israel, saiu daquela cultura ali. Jesus era um judeu, mas não há mais uma separação. Nós todos fomos unidos mediante a cruz de Cristo. Por isso que não tem placa de assembleia, como foi falado aqui, não tem placa de batista, se prega a mesma fé, o mesmo Cristo. Nós fomos unidos pela cruz de Cristo, fomos unidos pelo sangue. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que quando você cumprimenta como? Pai do Senhor, meu irmão, sim ou não? Você é o meu irmão. E Paulo também, no capítulo 3, ele fala do ministério e a vocação dele na vida dos gentios. Paulo então pregava para os gentios. Ele, como pregador, ele fala no capítulo 3. Ele então também faz uma oração no versículo 14 do capítulo 3 para a igreja que estava em Éfeso. Orava, porque de fato aquela igreja encantou a Paulo. E aquela igreja tinha uma maturidade, a gente percebe essa maturidade pela carta. É uma carta para uma igreja madura, uma igreja que tinha entendimento de fato quem era Cristo. E no 4, ele fala acerca da unidade da fé. Em casa você pode estudar sobre isso. Até que ele chega no versículo, eu quero pular aqui, ele chega no capítulo 5, e ele fala de coisas do dia a dia, papel do pai, papel da mãe, ele fala também o papel dos filhos. E quando chega no final da carta, é o que você leu, ele então expressa para a igreja: olha, não adianta vocês ter o entendimento de tudo aquilo que eu falei com vocês, vocês conhecer o que eu falei com vocês. Não adianta ter somente conhecimento teórico, não adianta ter o conhecimento teológico, porque o conhecimento teológico de nada adiantará se vocês não fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Não é assim ou não é, igreja? Muitas pessoas têm conhecimento. Por que no dia a dia perde pequenas batalhas? Porque não conheceu o poder de Deus. O conhecimento não basta, ele tem que crescer no conhecimento, mas também tem que crescer na graça, tem que conhecer na união com Cristo, tem que conhecer o poder ou crescer no poder de Deus, porque sem o poder de Deus, você não pode fazer nada. Tem um monte de desviado lá fora que tem um entendimento, conhecimento da palavra. Agora, por que estão cativos? Porque abriu mão do poder. Tem o conhecimento, mas abriram mão do poder de Deus. Compreenda isto? Então, analisa bem comigo na sua Bíblia. No demais, irmãos meus, olha aí, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu pegar uma outra versão para que você entenda melhor. Por fim, cresçam poderosamente em união com Deus, ligados ao seu forte poder. Olha que interessante. O que ele está dizendo? Enquanto ele falava, meus irmãos, se fortaleçam no Senhor, ele está falando de algo como um ato contínuo. Eu não me fortaleço do Senhor hoje nesse culto, mas eu preciso me fortalecer nele continuamente. Por mais que você nasceu de novo, mas a sua carne, ela precisa ser mantida na cruz de Cristo. Por isso você tem que se fortalecer no Senhor. É um ato contínuo. Orei ontem, eu preciso orar hoje novamente. Eu orei hoje, amanhã novamente, porque nós não estamos num corpo glorificado, nós ainda estamos num corpo terreno, que ele é propenso para inclinar para as coisas materiais, coisas carnais. Esta é a luta do crente. Se antes você não tinha a sua carne como inimiga, hoje ela passou a ser a sua inimiga. Porque as coisas que ela quer não agrada a Deus. Por isso, continuamente você nega a carne para se fortalecer no Senhor. Fala comigo, esse fortalecimento é uma união
com Deus, quanto mais eu me fortaleço, mais eu me uno a Deus. Quanto mais eu oro, mais é difundido, é misturado, mais a essência de quem Deus é fica clara ao meu entendimento. Uma vez que eu nasci de novo, eu me torno uma pessoa espiritual, e eu não vou entender as coisas do espírito na carne, eu vou discernir espiritualmente falando. Por isso, você que nasceu de novo, quer ser compreendido na mente de um ímpio, não vai ser. Você quer buscar conselho com o ímpio, ele não entende o que está dentro de você. Para que as pessoas te entendam, tem que ter o mesmo Cristo que você tem, tem que ter a mesma fé que você tem que ter o mesmo Deus que você tem. Poderão andar dois juntos se um não estiver de acordo. O mundo não estará em concordância com a igreja, porque a igreja anda à contramão do mundo. O mundo está em rebelião para com Deus, porque as suas obras são obras reprováveis aos olhos de Deus. Tudo que o mundo faz é mediante ao sistema chamado mundo. O mundo ama as coisas do mundo. No entanto, muitos estão no forró numa hora como essa, muitos estão bebendo, muitos estão usando droga. Olha a igreja à contramão do mundo. Então você que está aqui neste lugar, nasceu de novo, comunica as suas necessidades aos santos. Não é mais vizinho que não tem Cristo que você vai abrir a sua boca. Abre com quem entende acerca de Deus, abre com quem entende de fato o que é provação, o que é luto, o que é dificuldade, porque dependendo de quem você vai se abrir os seus lábios ou sua alma, vai trazer mais problema do que a solução. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos fazer separação entre luz e trevas. Precisamos fazer separação, quem é mau, quem é bom, quem é servo de Deus, quem não é, quem é bode, quem é ovelha. O que isso nos trata, nos conduz? Fala comigo, nos conduzirá a um discernimento. Compreenda, olha o tanto de pessoas abrindo o seu coração, abrindo os seus lábios para pessoas que não vão trazer edificação, mas vai trazer destruir. Então tenta entender algo, querido. Nós, para estarmos unidos com Cristo, há um caminho, há uma direção, e esta direção, primeiro passo, escute o que eu vou dizer, primeiro passo, a pessoa tem que nascer de novo. Eu coloquei aqui 2 destaques para que você entenda melhor. Está unido com Cristo, está ligado a uma nova vida, e essa vida é espiritual. Estar unido com Cristo é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque se o Espírito Santo não habita dentro de nós, nós não somos de Cristo. Porque o Espírito Santo te convenceu, e hoje de fato Jesus habita dentro de você. Vamos voltar para o texto para que você entenda. Quando o texto diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, está dizendo que eu um dia nasci de novo, mas eu não posso me tornar bebê para sempre. Eu tenho que crescer numa união com Deus. Eu tenho que crescer numa união com Deus, saber a sua vontade, saber o que Ele quer. Ao passo que você vai desenvolvendo a sua comunhão com Deus, é isso que você tem que entender. Deus, qual é a tua vontade? Senhor, para onde o Senhor quer me conduzir? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Para onde o Senhor quer me levar? E quantos crentes que não sabem a vontade de Deus estão perdidos, tomam decisões precipitadas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se você não extrair da videira que é Ele, em comunhão, você não pode gerar o fruto, você não pode saber da vontade dEle. Mas para saber da vontade dEle, você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício continuamente.
como um sacrifício vivo, porque quando você apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, você está desfazendo de quem você é. E no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo entender a vontade de Deus quando eu estou unindo a Deus em oração. É quando eu estou unindo a Deus lendo a palavra. É quando no dia a dia acontece alguma situação, Deus fala comigo: nega-se a si mesmo, então eu nego a Ele. Então a tendência de cada um que se encontra aqui, para que você cresça na graça do conhecimento, você precisa saber da vontade de Deus. Pastor, isso é importante? É claro que é, porque todo dia você tem que decidir, todo dia você tem que tomar decisões. E a Bíblia nos diz que nossos passos, ele tem que ser confirmado pelo Senhor. Uma vez que o homem sabe da vontade de Deus, uma vez que o homem ele anda unido com Deus e começa a descobrir a vontade de Deus, este homem crescerá de forma segura. Não será uma banda voô, não será uma pessoa dúbia, não será uma pessoa de dois pensamentos, será uma pessoa alicerçada, firme, será uma pessoa segura. Pode passar os dias e anos, ela é convicta, ela sabe do que Deus tem para ela. Então você que está aqui nesta noite, lute para desenvolver a vontade de Deus sobre a sua vida, porque é ela que tem que prevalecer, é ela que você tem que entender. Tenta entender algo, por mais que você tenha as suas vontades, do coração do homem saem os pensamentos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. O que vai prevalecer é o que Deus tem para ti. Às vezes pode gastar dias e anos, enquanto você não saber da vontade de Deus, não arrede o pé, não sai do lugar, não tome decisões precipitadas. Uma vez que você sabe da vontade de Deus, é aí que você tem que agir. Quem está entendendo o mistério, diga glória a Deus, diga aleluia. O progresso de qualquer cristão está em andar no centro da vontade de Deus. Uma vez que eu piso aonde Deus quer que eu piso, eu falo o que Ele quer que eu falo, eu entro em lugares aonde Ele quer que eu entro, eu estarei seguro, porque por mais que eu corra o risco, se Ele está no negócio, estarei seguro. Diga glória a Deus, vai dizendo aleluia. Quem entende a vontade de Deus aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Nem sempre entender a vontade de Deus é fácil, mas é o melhor caminho, porque esse caminho é seguro. Precisamos estar unidos com Deus, saber da vontade de Deus. Olha no capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe esse filhinho que você tem aí, que nasceu, você tem ele, o que as pessoas falam? Parece muito com o papai. Deus, Ele quer com que você chegue ao nível das pessoas dizer: ela parece muito com Deus, ela me imita, ela anda nas obras de Cristo, eu vejo Cristo na vida dela, ela consegue entender a vontade de Deus, ela consegue discernir os planos de Deus. Deixa eu falar algo que eu não queria falar isso, mas vou falar. Eu fiquei no ministério 10 anos, quadrangular lá do Alto do Castelo. Depois da obra arrumada, saímos do aluguel. Deus fala: o seu tempo aqui acabou. Na hora da bonança, na hora de eu desfrutar, a Deus falou assim: o seu tempo aqui acabou. Ouvi a voz de Deus, uma coisa. Agora até você gerir aquilo, trazer para o lado humano, eu tive que ir para o monte chorar. Falei: Deus, por mais que doa, mas se é a tua vontade, estarei seguro.
Porque Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Não ande mais na sua vontade, você quebrará a cara. Crente que não tem discernimento da vontade de Deus andará, mas sem destino, andará sem visão, andará sem norte, em pequenas decisões não saberá decidir. Deus é luz. Aquele que anda com Ele ou anda com Cristo não andará em trevas, não faltará direção, não faltará visão. Eu falei: Deus, eu estou contigo, e aonde Deus me levou, a obra dobrou. A glória da segunda casa está sendo maior do que a da primeira. Deus me levou no lugar improvável, no lugar contraditório, na área social e por aí afora, porque fui enviado a uma periferia, a uma comunidade. Mas eu glorifico e exalto a Deus, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe quem não é, para confundir quem é, para que a glória não venha a ser daquele que foi escolhido, mas venha a ser a glória de Deus. Eu não me glorio em mim, eu glorio em Deus, porque é loucura Ele ter me chamado, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. É loucura para você Deus ter te chamado, mas é a sabedoria de Deus para a sua vida, aleluia. Mas eu, Senhor, eu não tenho capacidade. Quem te diz? Por mais que você não tenha, a capacidade virá do alto. Deus te dará graça enquanto você lê, Deus te dará direção enquanto você estuda. Eu sempre falei: Deus, não é possível que você me chamou. Eu te chamei porque eu sei que você nunca vai se gloriar, porque você sabe de onde eu te tirei. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz: Ele não chama os muito sábios, os eruditos, os que pensam. Sabe por quê? Porque a glória vai ser do conhecimento. Ele chama quem não é, para que a glória venha a ser de Cristo. É Cristo que tem que brilhar. Há uma presença gloriosa aqui. Prepara-se. Para de concentrar em você a sua chamada. Fiel é quem te prometeu, quem te chamou. Concentre-se nele. Para de concentrar em você, porque o ponto de partida não sai de você, sai da fonte que é Ele. Aleluia. Quantas coisas que eu não sabia no ministério, eu ia até a fonte para beber da água. Quando menos espera, a revelação vinha, a direção vinha. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Fala comigo: o segredo está em descobrir a vontade de Deus. O segredo está em descobrir a vontade de Deus. Deus quer com que você cresça poderosamente unido com Ele. Enoque andou com Deus. Se eu falhar aqui, mas é 365 anos andando com Deus. Aonde ia, estava com Deus, ao ponto de dizer: Deus, a ponto de Deus falar assim: eu vou transladar aí para mim, porque esse homem já entendeu minha vontade, andava juntinho com Deus. Tem alguém que tem essa comunhão com Deus? Tem alguém que tem essa comunhão com Deus? A vantagem de você ter comunhão com Deus, que você para de fazer força com Ele. Porque quanto mais eu ajo na carne, na teimosia, é bater de frente com Ele. É melhor ceder e ter um coração quebrantado e contrito, humilde, a qual Ele não vai desprezar, vai quebrar menos a cara. Por mais que falam que é loucura, essa decisão que você tomou é Deus, o negócio, então segue. Não dê ouvido às pessoas, porque a última palavra é dele, aleluia. Não é a palavra das pessoas. Ande na revelação de Deus. Anda na visão de Deus. O que Deus quer para você? Aonde Ele quer te colocar? Qual é a sua chamada? Para que você nasceu de novo? Por que você está na terra? Me diz? O que Ele falou com você? Então ande na revelação. Ande na revelação. Diga glória a Deus.
Descubra a vontade de Deus, descubra o teu poder e age em conformidade o seu poder e a sua força. Age em conformidade. Pastor, quando eu sei que uma pessoa anda conforme a vontade de Deus, deixa eu ler aqui rapidamente para você entender. Fala comigo, é no dia a dia que nós somos provados. Sim ou não, igreja? E um dos dons que a igreja mais precisa chama-se sabedoria. Sabedoria é a arte de julgar corretamente. É a arte de entender o que Deus quer para o momento. Coisa simples, somos pegos de surpresa. No dia a dia, uma troca de gás, o vizinho que não te atendeu bem, você já perdeu a sua bênção. Às vezes pregamos muito o evangelho de céu, 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 e explicamos como andar na terra sendo cidadão dos céus. Porque o objetivo de Deus não é para te levar você para o reino dele hoje, mas é com que você ora: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vontade, assim na terra como no... Tem uma parte que diz: venha o teu e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Às vezes falando: Deus, eu quero subir. Deus está falando: pega o que está em cima e começa a praticar na terra. Porque aqui você não vai precisar de pregar, aqui você não vai precisar de cantar. Traga o meu reino para a terra. Não queira ir para o céu, viva o céu na terra, então eles entenderão o meu poder na sua vida. Traga o que não tem nesse reino político aqui na terra, traga dos céus, aleluia, aleluia. Reino fala de domínio, traga o meu domínio para o seu coração. Quando eu sei que uma pessoa, ela anda pelo poder de Deus, coisa simples, eu falei sobre isso em Tiago, capítulo 3, escute, se você quiser abrir a Bíblia, amém, mas olha só que interessante, vamos lá. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quer saber se alguém é sábio? Quer saber se alguém é inteligente? Pelos seus modos no dia a dia. No dia a dia eu quero saber se ela é sábia. No dia a dia, tá vendo, viu? No dia a dia eu quero saber se a carne dela é dominada pelo Espírito de Deus. Mas como eu sei que ela é sábia? Ela terá um equilíbrio na alma. Sairá dos lábios dela mansidão de sabedoria. Por mais que esteja fervendo o casamento, por mais que esteja fervendo o ambiente, ela é mansa, é sábia. Mansidão está ligada à humildade do pronunciamento de palavra. Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tem sentimento de disputa aí? Tem sentimento de disputa? Eu tinha esse sentimento, pregador. Eu lembro quando as igrejas cresciam à minha volta, e como aquilo mexia comigo. A igreja estava prosperando mais do que a minha no início. Era Deus provando o meu coração. Porque eu falava assim: não, mas a igreja tal, próxima a mim, vai acabar atrapalhando o meu trabalho. Porque na lei, não sei quantos metros que tem que ter uma igreja da outra. Mas às vezes ele acaba quebrando isso. E acaba uma igreja próximo de você. Quanto? 300 metros, tá vendo? Lei, ó, aproximadamente. E quando eles quebram a lei? É Deus te testando. Deus estava me testando, até que eu viesse a confiar somente nele. Deus queria tirar de dentro de mim a disputa, a competição, porque, irmão, nós somos. Ele está ganhando alma e eu também. Apesar que não é todo lugar que prega o evangelho genuíno, mas o evangelho é poder de Deus. Você está pregando, não vai faltar alma. Você está pregando o verdadeiro, Deus será com você. Mas não anda na mentalidade de disputa.
Essa disputa não cai somente para pastores, cai também para empresários. O comércio dele acaba sendo melhor do que o meu, a roupa dela é melhor do que a minha. Querido, fica naquilo que Deus te chamou, fica naquilo que você é. Se há essa disputa dentro de você, amarga inveja, não mentais contra a verdade. Essa sabedoria não é que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque aonde a inveja, espírito de disputa, aí há perturbação em toda obra perversa. Olha para uma pessoa que é invejosa para você ver, ela não tem paz de espírito, porque ela não é segura naquilo que Deus chamou ela. Lá no que me assaio. Pastor Rafael, por que você tem paz enquanto você prega? Eu prego assim, ensinando, acabou. Tem outro que é pregador, eu sou pastor. Enquanto eu vou pregando, eu vou ensinando. Eu tenho que ficar nisso. Amanhã, se vier outro pregador, prega muito, tem revelação. É Deus quem deu o dom. Se Deus me deu um talento, um dom, eu vou granjear ele. Quem deu? Porque Deus dá o dom segundo a capacidade. Às vezes você quer cobrar muito o que o outro tem, o que o outro faz, mas você não tem estrutura para ter o que o outro tem. Fica na medida de fé que Deus te deu, porque Ele não erra quando dá o dom. Eu estou sentindo a graça de Deus. O outro tem capacidade para 5 dons, talentos, deixa ele, porque quem é muito é dado, muito é cobrado. Você vai aguentar a cobrança que está sobre ele? Deus dá o dom segundo a capacidade. Não precisa de disputa. Cada um do reino de Deus tem o seu lugar. Encontre o seu lugar que você se sentirá plena. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não posso dizer, o mendinho, o dedinho do pé não pode dizer, eu não tenho necessidade de você, mão. Não, todo o corpo, todos os membros que está no seu corpo é valioso, e todos têm que trabalhar em comum acordo. Você não vê a pessoa batendo entre si, você já viu? Hein? Ela não anda assim, tá louca, tá doida. Compreende? Entendeu a visão? E você também não vê braço andando sozinho, você vê? Entenda uma coisa, nós somos corpo de Cristo. Encontre o seu lugar no corpo. Quem você é? Pé, é mão, é profeta, é evangelista, é doutor, o que você é? Você é ministro? Fique naquilo que Deus te chamou. Para de disputa. A disputa está ligado a complexo de inferioridade. Tem muitas pessoas aqui que Deus está dizendo: você sabota muito aquilo que eu te dei e valoriza o que está no outro. Começa a valorizar aquilo que eu te dei, o cabelo que eu te dei, a roupa que eu te dei, a casa que eu te dei. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque isso é graça. Vai dando aleluia. Valoriza aquilo que eu te dei. Eu estou te testando a sua fidelidade no pouco, porque no muito é eu que coloco. Mas se queimar a etapa do pouco, não vai aguentar o muito. Está entendendo o mistério? Oh glória, oh glória. Fala comigo, a parte maior, que é a do topo, é a mais dura. Está entendendo a visão? Então fique naquilo que Deus te chamou. Deus vai te grajeando passo a passo. Lembra de Davi? Estava lá com as malhadas, foi indo, porque cuidar de cabra não é fácil, já cuidei. Cuidar de boi também não é fácil. Quem já cuidou aqui tem a noção de pasto, mas é ali que ele estava sendo provado. Antes de ser rei, foi ungido, mas teve que ser perseguido um período de 14 a 16 anos por Saul. Mas quando chegou no reinado, ninguém tirou. Fica na casa que você tem, fica na roupa que você tem, na condição que você tem. Você seja esta pessoa, encare a sua realidade. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Quem pode exaltar a Deus aqui nesta noite? Eu sempre, quando eu prego nesse texto, eu falo acerca daquele cego Bartimeu. Ele era um cego, não porque ele mendigava, não porque ele queria. Ele nasceu cego. Então ele conformou com a realidade dele. Se eu não posso trabalhar, então eu vou mendigar. Ele conformou com a realidade
dele. Mas no dia que a oportunidade bateu, Jesus está passando aí, ele começou a gritar. Querido, fique na realidade que Deus te colocou. Quando a oportunidade passar, grite e abraça ela, porque vai ser naquela noite, naquele dia que o milagre vai acontecer. Deus é quem exalta, Deus é quem traz a visão que não tem, Deus que abre o entendimento. Começa a implantar dentro de você a quietude. Há muita ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, há muita disputa. Essa sabedoria não é que vem do alto, mas ela é terreno, animal e dia. O que é uma pessoa perturbada? Uma pessoa agitada, sim ou não, igreja? Mas há sabedoria que vem do alto. Olha aí quem conhece o poder de Deus, olha aí quem se fortalece em Deus. Pastor, você gosta do mover? É claro que eu gosto. Pastor, você gosta da presença? É claro que eu gosto. Você quer que eu te falo algo aqui para você entender? Sabe essa presença que você está recebendo aqui, essa glória, é para encarar o seu dia a dia. O poder é para ser testemunha. Eu me fortaleço no Senhor para aguentar as batalhas do dia a dia, porque não é fácil, não é na força do braço, é no poder de Deus. Tem gente que nem entende o que recebe aqui. O que eu te explico? É a presença de Deus, é o azeite, é a unção, é a graça, é o poder. Por isso que você está saltando. Pastor, eu entrei aqui triste, mas o poder te faz saltar, entende a visão? Glória a Deus. Não tem lugar melhor e mais terapêutico, mais glorioso do que a glória de Deus. Olha o tanto de gente que entra aqui de um jeito, mas sai diferente. O poder de Deus te faz viver numa dimensão, estando aqui nessa terra. Pastor, e como eu evidencio ele durante o dia? Pela sabedoria que vem do alto. Primeiro é pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia. Se ele errou, eu vou ter misericórdia com ele. Errou depois de novo, eu vou ter compaixão dele, vou perdoar ele. Cheia de misericórdia, sim ou não? Olha aí, cheia de misericórdia, tratável. O que é uma pessoa tratável, querido? Cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eis aí um crente fortalecido em Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. O fortalecimento se faz necessário para que o conflito que é violento possa ser suportado. É tão séria esta batalha espiritual que você precisa continuamente se fortalecer no Senhor, se revestir de toda a armadura de Deus. Pare e pense comigo. Às vezes, olha só, vou te falar algo que você vai ficar assustado. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam demonizando, que o diabo coloca lá, aí ele entra na casa, ora para minha casa, porque minha casa está assombrada, olha para minha casa, porque eu tenho que consagrar ela a Deus. Eu vou te falar algo que você vai cair para trás. Sabe onde está o problema do homem? No coração dele. Para quem não sabe, a batalha espiritual pode ser física, como do Estevão foi apedrejado, mas não perdeu a quietude, o domínio, o controle, ao ponto de ver os céus abertos e dizer: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas também nós sofreremos batalha espiritual no nosso sentimento, a maioria delas, nas emoções. Por que tem um monte de gente que está falando que a casa dele é assombrada? Nem sei porque eu estou falando isso. Não é a casa que é assombrada, é o coração dele que não está com o poder de Deus e fortalecido. O medo e o assombro começam no coração. O inimigo vai te iludindo, é a casa. Agora é o filho. Deus está falando: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus dentro do seu coração. Não tem nada de casa, porque se eu mudar a sua vida, tudo à sua volta vai mudar. Não é a parede
Não é a parede, é o que está no seu coração. Porque se fosse parede, Daniel não iria superar e suportar o que suportou na Babilônia, tudo consagrado a ídolos, mas ele não se contaminava. Aleluia! Porque o que está em você é maior do que está no mundo. Abracandaraio, alaia, sébrio, tem sotaque bem aqui dentro. Haverá paz no exterior. Me mandar no lugar cheio de maldição, pessoas problemáticas. Eu entendi uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde Deus chega, Ele é maior do que o tranca-rua, Maria Mulambo, Preto Velho, obra de macumbaria, feitiço. Ele é maior. Quem está entendendo o mistério, diga glória a Deus. Glória a Deus, diga aleluia. Para que esse negócio de medo, eu tô cismado com fulano, sentimento aí, ó. Eu tô com medo de falar com aquela irmã, tá vendo? Sentimento. Tudo começa no seu interior. Deus vai te levantar para ganhar os piores na terra. Para Saravácia. Fala comigo, começa no sentimento. A batalha começa no sentimento, é no interior. Por muitas vezes você não está vendo o crescimento exterior, e Deus não quer que você veja crescimento exterior. Tenta entender isso. Primeiro você está crescendo para baixo. Primeiro você está enraizando. Não tem nada para aparecer por enquanto, não. Esse crescimento para baixo está falando de estrutura no coração. Porque o que você vai encarar, se não tiver equilíbrio emocional, a bênção se transformará em maldição. O que adianta eu pedir a Deus um carro e não ter o controle das emoções, e o inimigo me provar e me tentar para acelerar e o acidente acontecer? Compreenda, se não for tratado o interior, tudo que vier às minhas mãos, oh meu Deus, transformará em maldição. Não é o filho que é a maldição, não é o esposo que é a maldição. E tenta entender isso. Não é o pastor, não é a igreja, é a motivação do meu coração que me faz ver não conforme a vontade de Deus. Fala comigo, Deus quer me dar. Deus quer me dar estrutura nas emoções. Para quem não sabe, o país brasileiro está chegando em um dos primeiros lugares aonde nós encontramos mais pessoas doentes das emoções. A psiquiatria está aumentando, os psicólogos estão perdendo já o controle. O que eu mais faço no meu ministério pastoral é atender pessoas, porque as pessoas estão perdidas dentro de si, não sabem para onde vai, se perderam. Sabe por que a igreja está se perdendo? Porque ela abandonou algo que não podia ter abandonado: a consagração. A consagração. Para Calavaio. A igreja abriu mão de algo muito sério. Se der tempo eu vou falar sobre isso no final. Fala comigo, Deus está me dando estrutura. Quem lembra aqui da chamada de Jeremias? Diga amém. Quem é profeta aí, diga amém. Tem profeta aí? Fala comigo, dura coisa Deus te deu. Antes de Deus levantar a Jeremias, quando Deus falou com ele, olha o que é questão de estrutura. Tenta entender comigo. Jeremias capítulo 1 em diante diz: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Não tem quando o profeta chega perto de você? Te levantarei, farei de você sinais e prodígios. Como é que você recebe profecia? Sim ou não? Aquela alegria. Eu recebi mais de 70 profecias antes de assumir o ministério. E depois que eu entrei no ministério, aquela euforia, aquela alegria, acabou tudo. Porque eu vi qual o árduo é. Por isso que eu não tenho que me gloriar, que eu sei que tem nos bastidores. Muitos veem a glória, o pregador que bonitinho, arrumadinho, mas eu sei que eu passo por trás. Só que a chamada de Deus foi mais forte do que eu. Deus me venceu.
Você não está aqui porque de fato é fácil. Você está aqui porque a eleição, a chamada é mais forte do que você. E uma vez que coloco mão no arado, uma vez que Ele me chama, eu não posso olhar para trás. Evangelho é de seguir após Ele. Ele vai, tô indo, e as pedradas, a dificuldade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Deus está dizendo: você está olhando muito para trás, você está reclamando demais. Aprenda a prosseguir. Aprenda a ir como ovelha muda ao matadouro. Aprenda a se calar quando não é para falar. Só obedeça. O direito de um escravo, de um servo, é o direito que ele tem somente, é de obedecer. Obedecer a voz do seu Senhor. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Pastor, e hoje você voltaria e abriria a mão? Já pensei muitas vezes, mas o dom é mais forte do que eu. Eu me tornei escravo do meu dom. Hoje não eu mais quem uso a Deus, é Ele quem me usa. Como chegou perto de Maria e disse: do seu ventre nascerá um. Ele não perguntou para Maria. Ele chegou já falando: eu vou fazer esse ponto. Ele é Senhor. Você não entregou a vida para Ele, então Ele faz o que Ele quer. Meu Deus, deixa Deus guiar o barco, irmão. Sai do volante. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você está muito preocupada. Aleluia. Primeiro passo da chamada. Quando Deus te escolhe, primeiro Ele trabalha dentro de você. Eu não estou falando, irmãos, que de fato a batalha nas emoções, sim ou não, igreja? Hein? Sim ou não? Para ter um filho não é difícil, para ter um casamento não é difícil, mas foi através da família que você adquiriu a maturidade. Porque então era tudo mimimi, dadadá. Olha agora o tanto que você foi quebrado no casamento. Diga glória a Deus. Fala, o casamento é de Deus. Ele quebra o vaso mesmo. Mas a maturidade aí, ó. Eu quero saber se o casamento está te levando você para a maturidade, ou para o beicinho, ou estou querendo passar, estou querendo abrir mão. Não, aguenta, porque o mar vermelho vai abrir. Suporta as dores. Alegria não desenvolve caráter. Alegria não traz maturidade. Dor, sim. Tribulação, sim. Família, sim. Relacionamento, sim. Pastor, como que Deus vai desenvolver um caráter de Cristo em mim? Colocando pessoas do seu lado totalmente diferentes de você. Deus vai desenvolver a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. O cara é totalmente diferente. Hein, sim ou não? Por que tem esse monte de gente diferente aqui? Sabe por causa de quê? Olha o desafio do pastor José. Diga glória a Deus. É pegar esse monte de gente diferente, trabalhar com eles, sentir a dor de Cristo, ou melhor, sentir a dor de parto, como Paulo sentia para a igreja de Coríntios, até que Cristo viesse a ser gerado. Você não acha que o pastor José e os pastores não sabem o nível de maturidade de suas ovelhas? É claro que sabe. Ele sabe quem é forte, quem não é. Só que o pastor tem sabedoria para entrar. Tem muitas pessoas que criticam o pastor. Será que ele não está vendo aquilo que a irmã está fazendo, não? Claro que já viu há muito tempo. Não estou entendendo. Deus está levando aí, pastor. Deixa... Ele já viu há muito tempo. Só que ele está esperando a hora de agir. Somente quem é pastor que entende isto. Mas Deus, o objetivo de Deus é fazer com que todos se tornem um só. Mas para isso ele precisa de uma estrutura. Fala comigo, nós precisamos de estrutura aqui, ó.
Evangelho não trabalha com exterior somente, porque de fato atinge o corpo, a modéstia. Eu prego na minha igreja. Não atinge somente com a matéria, carro, casa. Evangelho trabalha com o coração, porque é do coração que procede os maus pensamentos. Coração fala de emoção, fala de sentimento. Olha a estrutura que Jeremias teve antes da chamada. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da sua madre te santifiquei, te dei as nações por profeta. Então disse eu, não é assim que a gente fala? Eis que eu não passo, eu não sei falar, porque sou uma criança. Quem já falou isso com Deus? Deus, eu não tenho chamada, eu sou a criança. Quem já falou? Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Querido, te fazer só falar algo aqui. Primeira libertação de uma pessoa que é escolhida por Deus, ou é chamada, ou nasce de novo, ela tem que perder o temor dos homens. Porque evangelho contraria. Ser profeta, às vezes você vai contrariar. E se você tiver medo, você vai omitir uma verdade. E Deus vai cobrar o sangue daquela mulher na sua vida. Está vendo a seriedade? Contrariar não é bater, é saber falar uma palavra temperada com sal. Saber falar, compreende? Mas evangelho é contrariar. Tenta entender isso. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me: eis que põe as minhas palavras na tua... Não é isso que acontece? Olha, ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Olha o ofício de Jeremias, para arrancar, irmão, sobre as nações, sobre o reino. É bem parecido com o ministério do Silas Malafaia, profeta que fala com presidentes. Olha o nível desses homens, pesado. Está sobre ele um peso muito grande. Agora, olha que interessante que eu vou dizer para você entender. Ainda veio a palavra do Senhor no final e disse assim: ó, porque eu te ponho, olha que forte, porque eis que te ponho hoje por cidade forte. Isso fala de estrutura emocional. Olha aí, por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Olha que forte. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, o Senhor, para te livrar. A chamada dele era grande, sim ou não, igreja? Mas Deus deu uma estrutura mediante a chamada dele, como coluna de ferro. Porque tem coisas que um pastor passa, ou um líder, ou quem é chamado, somente aquele que recebeu a estrutura que vem do... Essa estrutura emocional. Fala comigo: os meus medos, os meus traumas, esse sentimento de autojustiça. Quem já sofreu decepção aqui? Quem já sofreu? Hein? Eu já preguei uma palavra sobre decepção. Essa mensagem é forte. Pastor Wilson um dia falou assim comigo, pastor Wilson. Ele falou assim: olha, filho, você já sofreu no ministério? Eu falei: já. Mas no dia que você sofrer algo que eu vou te falar agora, você vai sentir. O que, pastor? Decepção. E o interessante é que a decepção não vem de longe. A decepção vem de... Jesus disse em Lucas 17, não me falha a memória, olha só, olha como que a decepção mexe com o sentimento. Vamos lá. Uma vez que a pessoa é decepcionada, ela pensa em quê? Ela pensa em ela pensa em desânimo. E o interessante é que a pessoa pode ter vivido milagres de Deus, ela pode ter vivido mananciais, ela pode ter desfrutado vários mistérios da parte de Deus, mas o que para um homem de Deus ou mulher de Deus não tiver estrutura é a decepção.
Por mais que ela desfrutou de muitas coisas, porque uma vez que ela é decepcionada, o sentimento dela é mexido. Se ela não vigiar, crescerá amargura. Se ela não vigiar, crescerá desconfiança. Se ela não vigiar, atrapalhar a sua vida para com Deus, crescerá mágoa. Decepção nada mais é, para que vocês entendam, já estamos lutando aqui para chegar ao final, para que vocês entendam, decepção nada mais é do que uma isca. Fala comigo, uma isca que o inimigo prepara contra mim. Essa isca pode vir do meu esposo, a decepção, pode vir de algum líder, de algum irmão, vem de perto. Uma vez que você abocanha essa isca, fui decepcionado por fulano, se não houver o perdão, você vai agir por intermédio da dor, por intermédio da decepção, e a partir daquele dia, o inimigo, ele tomará posse daquele sentimento, e te dominará por intermédio daquela dor. A saída para alguém que recebeu a decepção é entender o quê? Que está sobre Deus a justiça. O que eu tenho que fazer? Perdoar. Pelo contrário, eu irei morrer, porque quem não perdoa nada mais é do que uma pessoa que está tomando um copo de veneno, esperando a outra morrer. Eu perdoo para me desligar daquela pessoa. Eu perdoo pelo que ela fez por mim, para que eu seja liberado. Pelo contrário, eu ficarei preso. Lembra de Jacó e Esaú? Passou-se 20 anos, Jacó teve que reconciliar com Esaú. Teve que reconciliar. Eu não digo a você que você pode ser que você volte a viver com aquela pessoa ou não, mas a partir daquele dia você viverá com ela de forma prudente. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Mas a batalha espiritual, ela está ligada a sentimentos, a mágoa, a rejeição, a ódio, a autopunição. Eis aí, o que nós precisamos fazer? Fala comigo, eu preciso ter o discernimento necessário. Eu preciso discernir quando é o diabo, quando é minha mente, quando é o mundo. Porque quantas vezes que o diabo já falou na minha cabeça, porque eu era uma pessoa ferida e decepcionada, sofri muito no ministério. Deus permitiu eu sofrer as dores, para que em meio às dores, às muitas vozes, eu venha entender a voz dele. Eu venho entender a voz dele, a voz de Deus, e ser firme na voz dele, não na mágoa, não no ódio. O que os crentes fazem? Pega do ódio, pega da mágoa como uma arma e usa contra o irmão. Errou o alvo. Aquela ali eu não desço, meu olho não bate com, eu não testifica. Aí você pega de um ressentimento que você tem do outro irmão e usa como arma. Segundo a Bíblia, isso é arma carnal. Quanto mais você usar da arma carnal, mais preso dentro de uma fortaleza você vai estar. Por que tem muitos que não prosperam na igreja? Porque tem coisas mal resolvidas dentro dela. Lembra-te, pois, aonde caíste, volte e pratique as primeiras obras, senão virei até a ti e tirarei de você o meu castiçal. Você vai ser chamado de luz, mas não vai brilhar. Vai ser chamado de sal, mas não vai dar sabor, porque perdeu meu primeiro amor. Lembra onde você caiu? Volte, reconcilie, pratique as primeiras obras, porque você está perdendo a comunhão comigo. Cura esta mágoa, perdoe, ame, porque o verdadeiro amor, que é o amor ágape, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor ágape é sacrificial. Eu amo pelo bem do outro, por mais que doa em mim, mas é pro bem do outro, eu vou fazer. Cristo não morreu para ele, Cristo morreu para você. Isso é amor. Eu sofrer por amor do outro, por mais que doa, é Deus que está falando para me perdoar. Eu vou perdoar 70 vezes 7. Por que ele me humilha tanto assim?
para que você chegue ao conhecimento de Cristo. A qual suportou tudo, foi provada em todas as tentações. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é mágoa, não é rancor, não há luta que ele não vença. Dá lugar para ele ver, para você ver. Começa a dizer: Jesus, entra nessa mágoa, entra nessa falta de perdão, muda meu rosto. Eu quero mudar com as pessoas, quero ser tratável. Falei, eu preciso discernir. Eu já tive momentos na minha batalha espiritual que eu falava alto na cozinha: sai daqui, diabo! Pensamento maligno do passado, ressentimento, sai daqui agora. Pastor, isso é bíblico? Vou te mostrar. Claro que é bíblico. Uma outra coisa, vou finalizar aqui, estou lutando para finalizar. A sua força na batalha espiritual, fala comigo. A minha força, ajuda o pregador, na batalha espiritual só serve para buscar a Deus. Só isso. De outra forma, a sua força de nada adianta na batalha espiritual, porque esta batalha não é você que tem que pelejar, é Deus. É Deus. Ela não é carnal, não é o seu esposo, é contra o sentimento, é contra o diabo que estiga ele. Você tem que entender isso, querido, senão você vai errar o alvo. Fala comigo, não é na nossa força. Pastor, o que isso tem a ver com a campanha? Lembra, aliás, com o tema do aniversário? Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Lembra aí, 1 Samuel, capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Não vou ler aqui, não vou falar da história. Olha o tema: porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Não é com muito e nem com pouco. Com Deus não é a maioria, não é a minoria. Com Deus é quem está operando. É os exércitos ou é eu? É você na sua casa ou é meu? Eu estou precisando de muita ajuda aqui em casa. Deus está dizendo: conte com Ele, porque se você está com Ele, você estará com a maioria. O negócio não é a quantidade, é quem está na batalha. Não é com muitos, é com poucos ou com muitos. A grande questão é que o homem pode se preparar para a guerra, mas a vitória vem de Deus. Você pode preparar a festa, você pode fazer propósito, pode fazer campanha, pode orar, pode importunar Ele, mas a vitória vem dEle. Tenta entender isso. Quanto mais força você colocar, mais longe da graça você estará. Vou falar de duas coisas e vou ler algo aqui muito importante. Fala comigo, eu preciso me fortalecer na força do Senhor. Na força do Senhor. O que é uma pessoa fortalecida? Lembra de Mateus? Estou chegando ao final já. Fala comigo, Jesus foi tentado. Aliás, Jesus foi conduzido pelo deserto para ser tentado. Por intermédio de quem? Quem levou ele até o deserto? Fala comigo, Espírito Santo. Tem muitas pessoas que pensam que está passando alguma prova, acham que é o diabo. Mas é o próprio Deus que está te levando para ser tentado, para ser testado. E o Espírito Santo que levou Jesus, e aí? O que você me diz? Olha que forte isso daqui, para você entender. O que é uma pessoa firme? O diabo chegou pela primeira vez, e chegando-se ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Olha o que é um homem firme, Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Olha a firmeza, viu? Não ouviu o que o diabo falou.
Vamos continuar. Então o diabo transportou para a cidade, colocou sobre o pináculo do templo e disse: você não é filho de Deus? Mais uma vez ele repreendeu por 4 vezes, não me falha a memória. No final, o diabo quis que ele adorasse a Jesus. O que Jesus fez? Vai-te, Satanás, somente a Deus adorarás e a ele servirás. Isso é discernimento em meio à batalha. Ele não ouviu a voz do diabo, não ouviu a voz da fome, ele ouviu a voz de Deus. Estou sendo tentado pelo diabo, mas eu vencerei. Eu vou só ter que fazer mais uma coisa para você entender. Eu vou ler aqui uma carta. Essa eu preciso ler para que você entenda sobre a batalha espiritual. O que é que o inimigo trama sobre as igrejas. E nós iremos entender que essa batalha é uma batalha forte. Por isso que precisamos revestir espiritual. Fala comigo, não devemos reagir com espírito de ódio contra o mal praticado contra nós, mas de maneira que demonstre que possuímos valores centrados em Cristo e no seu reino. Eu não pago mal com mal. Eu não pago mal com mal. Quer saber como que é uma batalha espiritual? Irmãos, é pesado. Evangelho é isso aqui, ó. É tratamento com a alma. É pesado. É tratamento com o coração. Quando eu falo de alma, pode ser também um coração. Olha aí, ó. Mateus 5,39 diz, olha aí, ó. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a outra. O que é isso? Eu não quero briga com você não, meu irmão. Eu vou orar para você. É isso que oferecer a outra face. É engolir a injustiça. O crente sofre, nem sabe por que sofre. O crente padece, não é porque ele é caluniador. Irmãos, a coisa pior que tem, fala a verdade, é a pessoa falar de algo que você não fez, a calúnia. Quem já sofreu? E não adianta justificar. Quanto mais você justifica, colocando no Instagram, no Facebook, você não fez, pior é. Porque quem te justifica é Deus. Você tem que entender que quando é levantada uma contenda, uma difamação, qual é a chave? Se aquietar. Deixa lastrar. Você está com a consciência tranquila? Fica quieto. Todo dia levanta contra mim uma calúnia. Todo dia levanta contra mim uma situação. Pastor, o que você faz? Eu mantenho a minha consciência pura diante daquele que vê tudo. Pastor, o que o senhor faz? Cristo foi chamado de endemoniado. Cristo foi chamado de um dos homens que pregava falsa doutrina, porque falava que era filho de Deus. Se perseguiram a ele os profetas, não perseguirão também a nós? Quer ser crente, quer ser de Deus, aprenda a amar o seu inimigo, porque vai se levantar. Não resista mal com mal. Por isso que eu estou falando, se fortaleça em Deus para aguentar a batalha, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não somos do que recua, nós somos daquele que avança, porque aquele que recua, Deus não terá prazer nessa alma. Está vendo o desafio do evangelho? Existe um poder em Deus que te faz suportar estas coisas. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Se ama o próximo e aborrece o inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Olha que nível. Só há uma forma de você amar o seu inimigo: comece a orar por ele, que Deus vai mudar a motivação do seu coração. Começa a orar por ele, esse é forte. Quem fala mal de você, bendiz o que fala mal de você.
está falando mal de você, fale bem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e persegue, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva sobre os justos e o injusto. Porque se você ama quem te ama, que galardão que você tem? O ímpio também faz assim. Se você sauda somente quem te sauda, que galardão que você tem? E se saudar unicamente os vossos irmãos, que galardão que você tem? Nenhum. Está vendo como que é difícil? Pastor, onde tem que ser trabalhado? Dentro de mim. Fala comigo, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. E de que forma que eu revisto? Enquanto eu busco, estou finalizando, vou ler essa carta agora, e eu fecho essa palavra. Fala comigo, só há uma forma de eu buscar essa armadura em Deus. Enquanto eu tiro tempo para a palavra, enquanto eu oro, eu estou me revestindo para lutar no meu dia a dia contra as astutas ciladas do dia. Quem quer ouvir a carta e diga amém. Eu selecionei uma carta aqui para você entender, tem isso na internet. Eu faço questão de ler para que vocês entendam. Por que muitos crentes estão perdendo a batalha? O inimigo te estuda e você não está entendendo. Muitos estão caindo. A minha palavra de hoje é para que você não caia e desista. Escute essa carta e eu fecho aqui. Achei muito interessante. Eu fecho essa palavra. Olha como funciona uma reunião do inferno. O diabo falando: não podemos impedir os cristãos de ir à igreja. Não podemos impedir eles lerem a Bíblia e conhecer a verdade. Não podemos eles terem um relacionamento mais íntimo com o seu Salvador. Não podemos impedir isso. Uma vez que eles conseguem a intimidade com o seu Salvador, no seu poder, no que a igreja? No que a igreja? No seu poder, sobre eles está quebrado toda nosso trabalho. Eles íntimo com Deus e o Espírito Santo, não conseguiremos destruí-los e nem dominar eles. Uma igreja que consagra não será destruída. Uma igreja que estuda a Bíblia não será destruída. Compreenda isto. Agora olha só, mas vamos roubar o que eles têm de mais precioso. Fala comigo, tempo. Sem tempo não conseguirão desenvolver esse relacionamento com Jesus Cristo, e dessa forma estarão fragilizados. Aí um daqueles adeptos dos demônios, é uma forma de você entender, falou assim: mas o que faremos? Olha que interessante, o que faremos? Eu quero que vocês façam o seguinte: roube esse tempo, o tempo, de maneira que não consigam desenvolver com Jesus Cristo e a sua palavra um relacionamento. Vamos ser sinceros, não está difícil da igreja desenvolver comunhão com Deus hoje em dia? Não está? Alguém está com tempo? Não está uma correria, sim ou não? Criem cartazes chamativos e fúteis, mantenham ocupados com coisas fúteis da vida e encham eles de entretenimento. Nunca se viu cartazes como nos dias de hoje no celular. O celular antes era como? Aquele ting-ling, né, que só ligava. Coisas poucas. Olha o tanto de aplicativo que tem no celular e você nem usa. Fica o dia inteiro no entretenimento, distraindo, ao ponto de ficar com a sua mente fértil e fraca, não conseguindo pegar na palavra, o dia inteiro rodando aquilo. Sim ou não, igreja? Não está assim, não está a igreja? Criem cartazes, coisa chamativa, façam com que eles gastem cada vez mais a pedir emprestado e a se atolarem em dívidas. Ao tanto de gente em dívida, gastou mais do que podia, atolado em dívida. Façam com que eles gastem cada vez mais a pedir emprestado, como já disse. Persuade os maridos, as esposas a trabalharem às 6 a 12 horas por dia. Essa jornada não sobrará um tempo para eles desenvolver o relacionamento com os seus filhos. Muito em breve, quando as famílias estiverem fragmentadas e seus lares não oferecerem um lugar seguro de refrigério, ao ponto de ter que se refugiar no trabalho. É o que está acontecendo hoje em dia. Tem pessoas que não têm mais paz dentro de casa.
trabalhou muito e hoje não encontra paz dentro de casa. Por que teve que trabalhar? Se atolou em dívida. Só que quando ele se apartou da família, os filhos se perderam. Hoje ele quer voltar para casa, a casa não é mais um Éden. Oh meu Deus, ele não encontra prazer na casa. Eu peguei um caso lá em Muriaé, aonde a filha ficava: mamãe, eu quero falar com você, mamãe. A mamãe trabalhava dentro de casa, a mamãe confeccionava, e a filha: mamãe, me dá uma atenção. Não, filho, mamãe está trabalhando. O pai e a mãe começaram a trabalhar, tudo para comprar uma chácara. O tempo passou, perdeu a mãe, perdeu o filho, os dois filhos. Porque no tempo que a mãe tinha que ter para educar os seus filhos no caminho que deve andar, não deu o tempo necessário. O que o filho então entendeu? Já que ela não me deu o tempo, já que ela não me ensinou, eu vou aprender então com o mundo. Os dois foi por homossexualismo. Está vendo a seriedade? Por falta de tempo e orfandade. Olha o estrago que está as famílias, porque nós não temos tempo. Uma coisa que supre filho é o lado afetivo. Por mais que damos casas, por mais que damos brinquedo, por mais que você dá tudo para sua esposa, o que preenche ela é o seu afeto, é você. Tenta entender isto. Quem está entendendo, diga amém. Dessa maneira não terão mais paz e não conseguirão ouvir a voz do Espírito Santo aconselhando eles no momento difícil. Quero que vocês encham a mesinha deles no centro com revistas, jornais, mantenham na TV com mulheres lindas, modelos na revista. Faça com que os seus maridos pensam que a beleza externa é o que importa, pois dessa maneira elas não poderão dar o amor nos seus maridos ou aquilo que elas necessitam. Muito em breve elas procurarão mulher fora, eles procurarão mulher fora de seus lares. Isso com certeza vai destruir as famílias rapidamente, ao tanto de mulher seguindo outras mulheres, porque as mulheres pensam que é no exterior que está a beleza da mulher. Lá em Pedro fala onde está a beleza da mulher: é na quietude, é na mansidão, é na beleza interior. Está entendendo a visão? É dessa forma que o seu marido vai te achar bela. Olha a competição, irmãos, que está. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede de rubins. Não cai nessa competição, porque quando você tem um bom trato, você é uma boa dona de casa, o seu marido te amará. Não saia do princípio que Deus colocou como mulher. Tem que uma coisa para ser falada: dê para eles Papai Noel, para que esqueça o verdadeiro sentido do Natal. Dê para as crianças coelho da Páscoa, para que elas nem saibam que Jesus ressuscitou e nem entendam o poder sobre o pecado. Aumenta as diversões nos feriados e muitas distrações ao ponto de ficarem exaustos e não conseguirem ir na igreja. Olha o feriado. Antigamente era consagração, e hoje trabalhou tanto que vai para a roça no feriado, não aguenta mais. Antigamente era culto ao ar livre, cadê? Antigamente passava com a igreja aberta, cadê? Está tão cansado que não aguenta. Feriado é o dia que vem menos pessoas, não sei aqui. As pessoas cansam e nesse dia querem descansar, ou cansam tanto o feriado que não aguenta vir na igreja à noite. Aumentando em diversões, tentam eles com eventos esportivos, shows, cinemas, mesmo se forem à igreja, envolve eles em mexericos, em fofocas, para que quando saiam de lá, saiam pior do que entrou, saia com as mãos da consciência pesada, que não tem atenção no culto, nem nas palavras que foram ditas lá. Envolva eles em muitas coisas nobres que para se defender ou discutirem. Já viu tanto de gente discutindo na igreja por coisas fúteis? Já reparou? Que não era para discutir, não era para falar, é coisa que o líder tem que resolver. Já reparou que tem gente que sai pior do culto, porque vem com o ar de crítica, é o demônio. Já reparou aquela pessoa que fica na igreja, só que ela está ouvindo tudo, no final você pergunta para ela: o que o pastor pregou? Não sei, porque estava distraindo.
Para quem não sabe, na parábola da semente, explica o que acontece enquanto o pregador prega. Tem aves sobrevoando sobre este lugar. As aves é Satanás. Ele quer roubar a semente enquanto eu prego, porque o diabo sabe que se a semente cair no coração, essa alma se salvará, essa alma será liberta. Quando eu sei que uma pessoa perdeu a semente da palavra, é quando o culto acaba, você faz uma pergunta para ela: o que você entendeu da palavra? Não sei, só sei que foi uma bênção. Ela passou o culto todo distraída. São demônios. Se não tiver palavra, como vencerá amanhã? Como vencerá as suas lutas, as suas dificuldades? A mente dela fica grogue. Uma certa feita, Deus deu uma visão, um homem de Deus, e ele pôde perceber que nos ombros de muitos irmãos tinham demônios que fazia cafuné. Já reparou que tem aquela pessoa que sendo no culto já relaxa? Acaba o culto, ela pum, e vai até meia-noite no celular e não dorme. Batalha! Ai, a sebe, fique atento, porque Deus está falando. Deus não quer que você envolva com esse monte de coisa, porque o culto vai parar de fluir em discussões desnecessárias, pois fazendo assim, ficarão cegos na causa que precisa desvendar, que é o Evangelho. Isso funcionará. Eu finalizo a minha palavra dizendo: só há uma saída para a igreja desses montes de ataques. Se coloca de pé. Fortalecer no poder de Deus e na força do seu poder. Sem consagração não vencerá. Sem consagração perderá o alvo. Sem consagração não romperá. Tem gente que está neste lugar que está enfrentando batalhas. Eu quero que o grupo de louvor prepare um louvor. Eu sinto Deus nessa casa desde o início. Para vós te acalabar. Deus vai te dar discernimento a partir de hoje. Eu sei que o horário extrapolou. No meu tempo, pastor, mas você é tão novo. Eu sou crente desde o ventre. Minha mãe já ia para a igreja. Para vós te calabarabá. Era uma dor de cabeça. A igreja tinha discernimento. Se era demônios, batalhas. Hoje a igreja dá remédio, copo com água. Estamos perdendo o discernimento. Fizemos o evangelismo na quarta-feira do bairro onde eu estou. Na quinta-feira minha filha ficou doente e está até hoje. Eu discerni na hora, isso é batalha. Como ela não consegue se defender, eu tenho que entrar como intercessor orando por ela. Mas a todo momento eu não abro mão. Porque eu sei que um dia esse bom combate que a igreja combate vai acabar. Nós vamos acabar esta carreira. Só há uma forma da igreja romper consagração. Volte nos jejuns, volte nas orações. Tira tempo com Deus, pode louvar. Meu Deus. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu vou passar o pastor José. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei Bem bonito. ao Deus do meu amor. Enquanto você louva, você está sendo fortalecido. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Pentecoste. Diz aí, ó. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, igreja, que desce como fogo. Deus está fortalecendo vidas aqui. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. No refrão de novo, Espírito, junto com a igreja. Espírito, coral, Espírito, outra igreja. E desce como fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecoste. Louve, igreja. Abre a boca. E enche-me de novo. Mais uma vez no refrão, junto com a igreja. Espírito, Espírito, Só no refrão, junto com a igreja. que desce como fogo, fogo, fogo. Maia, Vem como Pentecoste. vai louvando, vai louvando, vai louvando. Vem e enche-me de novo. Dê a mão, pessoa que está do seu lado. Louve mais uma vez com ela. E os instrumentos continuam. Oh glória, oh glória. Deus está liberando o poder dessa igreja. A manifestação do poder dele está sendo revelada. Ele compreende sem nenhuma explicação. Nós vamos finalizar. Eu adorarei. Vai louvando, porque Deus habita no meio dos louvores. Ao Deus da minha vida. Só quem adora, louve ao Senhor. Que me compreende. Meu Deus. Sem nenhuma explicação. Outra igreja para finalizar. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como Pentecoste. E enche-me de novo. Só a igreja agora. Espírito, bem alto, vai. Que desce como Fogo, fogo, vem como em Pentecoste. Oh, vem. e enche-me de novo. Vai dando glória. Fala, Espírito, não sai da minha vida. Quem vai voltar aqui às consagrações, quem vai voltar a ter tempo com Deus, vai tirar tempo nas orações, aleluia. A igreja que consagra é uma igreja vitoriosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Bem alto, bem alto, bem alto. Vai aplaudir e dando glória. Vai aplaudir e dando glória.